Por favor, me deixa dar à luz aqui. Ela implorou ao fazendeiro viúvo, sem imaginar que ele faria isso. Você já imaginou bater à porta de um homem desconhecido no meio de uma tempestade, implorando para dar à luz dentro da casa dele? Pois foi exatamente isso que aconteceu. Uma jovem viúva sozinha, grávida e sem ter para onde ir, caiu diante da fazenda de um homem marcado pela dor do passado. E o que ele fez naquela noite mudou para sempre o destino dos dois. Se inscreve agora no canal, porque você não vai acreditar no que aconteceu no final dessa história. Eu garanto, você vai ficar em choque. Naquela noite, o céu do sertão do Ceará parecia se abrir em fúria. Os trovões ecoavam como tiros distantes e a chuva castigava a terra seca com violência rara. A lamparina na varanda da velha casa de madeira tremia a cada rajada de vento. Caio Montenegro, um fazendeiro jovem, mas com um olhar pesado de quem carregava dores antigas, estava sentado sozinho. Seu rosto era marcado não pelo tempo, mas pela tristeza de um luto que nunca cicatrizou. Ele havia enterrado a esposa anos antes, morta em trabalho de parto. Desde então, jurou a si mesmo que jamais deixaria alguém cruzar novamente as paredes daquela casa com a lembrança cruel da morte. Mas o destino é traiçoeiro. De repente, entre os estalos da tempestade, ouviu batidas frenéticas na porta. Primeiro pensou ser o vento, até que escutou uma voz embargada pelo choro. Por favor, me ajuda. Eu preciso dar à luz. Aqui. Caio se levantou devagar, o coração disparado. Ele não queria abrir aquela porta. O passado lhe gritava para não reviver o que o destruiu. Mas a voz insistiu, agora mais fraca, quase se apagando. Eu imploro, pelo amor de Deus. Quando abriu, o que viu lhe tirou o fôlego. Uma mulher, branca, jovem, ensopada pela chuva, o vestido rasgado pela poeira da estrada, com as mãos pressionando o ventre enorme de grávida. O sangue escorria pelas pernas, misturado à água da tempestade. Ela caiu de joelhos diante dele, exausta, chorando como quem não tinha mais forças. Meu nome é Isadora. Eu não tenho ninguém. Se não for aqui, meu filho morre. Caio ficou imóvel. As lembranças da esposa morrendo em seus braços queimavam sua mente. Ele cerrou os punhos, respirou fundo, mas não conseguiu dizer não. A chuva rugia lá fora, o passado gritava dentro dele, e diante dos seus olhos estava uma estranha que pedia não apenas abrigo, mas a vida. Caio Montenegro não era apenas um fazendeiro, ele era um homem marcado. Na juventude, foi conhecido por sua força e beleza. Alto, de ombros largos, músculos firmes de quem vivia no lombo do cavalo e sob o sol castigante do sertão. Mas por trás daquela figura forte havia um coração despedaçado. Anos antes, ele havia perdido a única mulher que amou. Elisa, sua esposa, morreu em seus braços numa noite de parto maldito. O choro dela ainda ecoava dentro dele. O sangue no lençol, a respiração que se apagava devagar. O bebê que não resistiu. Desde Caio então se fechou para o mundo, jurando nunca mais abrir a porta de sua casa para ninguém. E agora, uma estranha, ensopada de chuva, com o mesmo olhar de desespero que um dia ele viu em Elisa, estava diante dele pedindo ajuda. Isadora, ainda de joelhos, tentava falar, mesmo entre lágrimas e contrações que a cortavam por dentro. Eu não tenho família. Meu marido foi morto. Eu só quero que meu filho viva. Por favor, não me deixa na rua. Caio fechou os olhos por um instante, como se quisesse apagar aquela cena. O coração dele batia forte, as mãos tremiam. Você não entende. Aqui não é lugar para isso. Eu não posso. Mas antes que terminasse a frase, Isadora perdeu as forças e desmaiou nos braços dele. O corpo leve dela escorregou. E Caio a segurou com firmeza, sentindo o peso da decisão que o destino colocava em suas mãos. Ele carregou a moça para dentro, contra tudo que havia jurado a si mesmo. A sala da casa, iluminada apenas pela lamparina, ganhou outra presença. O cheiro de sangue,
Misturado, a chuva se espalhava e Caio sabia. Aquela noite mudaria tudo. Enquanto ajeitava Isadora no sofá de couro gasto, ele murmurou quase para si mesmo: eu não vou passar por isso de novo. Não vou deixar outra morrer aqui dentro. Mas a verdade é que, no fundo, Caio não tinha mais escolha. A dor que ele guardava poderia se transformar em redenção, ou em mais uma tragédia. Horas se passaram desde que Caio carregou aquela desconhecida para dentro de sua casa. O vento lá fora cessara, mas a tempestade dentro dele parecia apenas crescer. Isadora, a jovem de rosto delicado e olhos claros, despertou com dificuldade. A lamparina iluminava o ambiente simples, de paredes de madeira e móveis pesados. A primeira coisa que viu foi o fazendeiro, sentado em uma cadeira, os cotovelos apoiados nos joelhos, o olhar firme nela. Ela tentou se erguer, mas a dor no ventre a fez soltar um gemido. Não se mova, você perdeu sangue demais, disse Caio com voz seca, mas não havia dureza nos olhos, apenas um medo escondido. Isadora respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Obrigada. Eu achei que não ia resistir. Caio não respondeu de imediato. A lembrança de Elisa, sua esposa, voltava como um golpe. Ver outra mulher naquela situação era como reviver seu pior pesadelo. Ele se levantou, caminhou até a janela e olhou para a escuridão do sertão. Quem é você? E o que faz sozinha, grávida, nesse fim de mundo? Ela baixou os olhos, apertando as mãos sobre o ventre, como quem segura a própria vida. Meu nome é Isadora Ferraz, sou viúva. Meu marido, Otávio, foi morto numa emboscada sem piedade, diante de mim. Eu fugi. Não tinha para onde ir. Só queria salvar meu filho. Caio virou o rosto devagar, observando-a em silêncio. Ele notava que, por trás da beleza dela, havia marcas de sofrimento. A poeira da estrada ainda estava grudada em sua pele, e os olhos traziam um vazio de quem havia perdido tudo. Isadora continuou, a voz embargada. Ele morreu tentando me proteger. Aqueles homens me caçam. Eu não sei por quê. Só sei que me querem morta. Não tive coragem de parar em vila nenhuma, pois sei que eles me achariam. Quando vi a luz da sua casa, foi minha última esperança. O silêncio que se seguiu era denso. Caio respirou fundo, tentando sufocar a angústia que crescia dentro dele. Ele queria expulsá-la dali, seguir com sua promessa de viver só, longe da dor. Mas algo em Isadora o prendia. Talvez fosse a força com que ela lutava, mesmo tão enfraquecida. Talvez fosse o destino, batendo em sua porta pela segunda vez. Ele se aproximou, ficando frente a frente com ela. Se for verdade o que diz, você trouxe perigo para dentro da minha casa. Homens assim não desistem fácil. Isadora ergueu o rosto, os olhos marejados fixos nos dele. Eu sei, mas juro que não tinha escolha. Eu só quero que meu filho viva. Se quiser me expulsar, faça isso agora. Mas, pelo menos me deixe dar à luz em paz. Aquelas palavras atingiram Caio como um punhal. Era exatamente o que Elisa havia pedido na noite em que morreu, apenas que o filho sobrevivesse. Ele desviou o olhar, incapaz de responder. Naquele momento, Caio percebeu que Isadora não era apenas uma estranha. Ela era um espelho de sua tragédia. E antes de continuar, me conta, de qual cidade você está assistindo essa história? Quero muito saber até onde essa história está chegando. O sertão nordestino da década de 1910 não perdoava ninguém. Era um Brasil de coronéis poderosos, de jagunços que impunham medo, de famílias inteiras que viviam sob o jugo da seca e da violência. Não havia lei que protegesse o fraco. Quem não tinha terra, vivia de favor. Quem tinha, precisava defender com arma e sangue. A fazenda de Caio Montenegro era uma das maiores da região de Quixeramobim, no coração do Ceará. Cercada de mandacaros e caatinga seca, possuía poucas cabeças de gado, cavalos fortes e homens que trabalhavam sob o sol inclemente. Mas desde a morte da esposa, Caio afastou quase todos.
Mantinha apenas 2 peões de confiança para ajudar na lida e vivia recluso como um fantasma em meio à imensidão do sertão. Naquela noite, a tempestade que trouxe Isadora parecia um sinal divino. A chuva, que o povo tanto esperava, chegava com violência, castigando o chão rachado. A água escorria pelos telhados de barro, formando enxurradas que levavam a poeira e a lembrança da seca. Dentro da casa, a atmosfera era outra. O estalo da lamparina, o ranger do assoalho e o som distante dos relâmpagos davam ao lugar um ar de suspense e solidão. Isadora, deitada sobre o sofá de couro, olhava em volta, tentando compreender onde estava. O lar de Caio não tinha luxo, mas cada detalhe mostrava a força de um homem que um dia sonhou em ter família. Um quadro envelhecido de uma mulher sorridente na parede, uma rede dobrada no canto, um terço em cima da mesa. Ela percebeu que, apesar do silêncio dele, aquela casa carregava histórias. "É só você que mora aqui?" perguntou com voz fraca. Caio demorou a responder. Estava junto à janela, observando a chuva cair como quem buscava respostas no horizonte. "Só eu e os fantasmas que me acompanham." Isadora fechou os olhos por um instante. Aquela resposta doía mais do que se fosse silêncio. Ela entendia bem o que era carregar fantasmas. "Eu também perdi tudo, e ainda corro o risco de perder o pouco que me resta." Ele a olhou, estudando cada traço dela. A juventude de Isadora contrastava com a amargura que já carregava nos olhos. A vida não lhe dera tempo para sonhos. Do lado de fora, o vento soprava forte, trazendo o cheiro da terra molhada. No sertão, cada chuva era promessa de esperança. Mas dentro daquela casa, a tempestade apenas aumentava o peso da noite. Caio sabia que a presença de Isadora podia significar problemas. Mulheres sozinhas, principalmente viúvas, eram alvo fácil de falatórios e da crueldade de homens sem lei. E se os inimigos que ela mencionou realmente a perseguiam, o perigo poderia chegar a qualquer momento. Ele voltou a falar, agora em tom mais firme. "O sertão não perdoa quem chega sem destino, Isadora. Se ficar aqui, vai ter que enfrentar não só a dor do parto, mas também o peso dos inimigos que carrega. Ainda dá tempo de partir." Ela, com dificuldade, ergueu o olhar, segurando o ventre que se contraía em intervalos cada vez mais curtos. "Eu não posso fugir mais. Se esse é meu fim, que seja aqui. Mas, se existir alguma chance, quero que meu filho viva." As palavras dela cortaram o coração de Caio. Era como ouvir a voz de Elisa ecoar no passado. Ele desviou o olhar, respirando fundo, como se tentasse se livrar daquilo que o prendia. Mas já sabia. O destino tinha cruzado suas vidas e não havia mais volta. O sertão era palco de desgraças, mas também de milagres escondidos na poeira. E naquela noite, uma história de dor estava apenas começando. Se você está gostando dessa narrativa, deixe o seu like. Isso ajuda muito para que mais pessoas conheçam essa história emocionante. O silêncio da casa foi quebrado por um grito agudo. Isadora arqueou o corpo no sofá, segurando o ventre com as 2 mãos. O suor brotava em sua testa e a respiração ofegante denunciava o inevitável. O bebê estava prestes a nascer. Caio, ao ouvir aquele som, ficou paralisado. O coração disparou, as mãos tremeram como nunca antes. Naquele instante, ele não via Isadora, via Elisa, sua esposa, naquela mesma sala, anos atrás. A lembrança voltou como uma punhalada, o cheiro de sangue, os gritos de dor, o último suspiro dela. Isadora gritou novamente, trazendo-o de volta ao presente. Está vindo. Pelo amor de Deus, me ajuda." Caio levou a mão à cabeça como se quisesse afastar o passado. "Não, eu não posso passar por isso de novo." Mas quando ele a olhou, percebeu algo diferente. Havia nos olhos dela uma força, um brilho que lutava contra a dor. Não era apenas desespero, era sobrevivência. Ele respirou fundo, pegou a lamparina
e puxou uma mesa para o centro da sala. Trouxe panos limpos, uma bacia com água quente e facas aquecidas no fogo do fogão a lenha. As mãos tremiam, mas o instinto falou mais alto. Escuta, Isadora, você vai ter que ser forte. Se quiser que esse menino viva, precisa confiar em mim. Ela, mesmo em meio às dores lancinantes, agarrou o braço dele com força. Eu já não tenho nada, só me resta esse filho. Se ele viver, eu também vivo. As horas seguintes foram de luta. O choro dela ecoava pelas paredes, misturado aos trovões que ainda ressoavam lá fora. O corpo dela se arqueava em contrações violentas, enquanto Caio fazia o possível para manter o controle. Respira fundo. Mais uma vez, Isadora. Não desiste agora. Ela gritava. As lágrimas escorriam, o suor ensopava seu rosto. Em certos momentos, parecia que a vida dela escaparia, assim como aconteceu com Elisa. E o pavor tomava conta de Caio. Não morre aqui. Por favor, não faz isso comigo também, murmurava ele em desespero, como se estivesse suplicando para o destino. Depois de longos minutos que pareceram horas, finalmente o choro de uma criança rompeu o silêncio da noite. Um choro forte, vivo, que encheu a casa de algo que Caio não sentia havia muito tempo. Esperança. O bebê, um menino, veio ao mundo, vermelho, pequeno, mas respirando. Caio o segurou em suas mãos calejadas e lágrimas involuntárias escorreram por seu rosto. Era como se a vida tivesse lhe devolvido algo que lhe foi roubado anos atrás. Isadora, exausta, caiu sobre os lençóis, sem forças, mas com um sorriso fraco nos lábios. Ele viveu, Caio. Meu filho viveu. Caio se aproximou dela, colocando o bebê sobre seu peito. O choro cessou e a criança aninhou-se, como se reconhecesse a mãe. Naquele instante, Caio percebeu. A casa que antes só guardava silêncio e lembranças de morte, agora ecoava vida. Mas junto dessa vida, ele sabia, vinham também perigos que não tardariam a bater à sua porta. E dentro dele, um conflito crescia. Estaria pronto para proteger aquela mulher e aquele bebê, ou o destino cruel voltaria a arrancar tudo o que ele tinha. A madrugada avançava lentamente, mas Caio não conseguia dormir. O choro do bebê se misturava ao som da chuva que ainda caía lá fora. Isadora repousava exausta, o rosto pálido, respirando com dificuldade, mas viva. Caio caminhava de um lado para o outro da sala, a criança nos braços. Aquele pequeno ser que respirava e se agarrava ao seu dedo parecia tão frágil, tão semelhante ao filho que ele nunca conheceu. E era aí que os fantasmas o assombravam. Ele fechou os olhos e tudo voltou. Elisa, sua esposa, gritando de dor, o suor e o sangue molhando os lençóis, a súplica dela pedindo que ele salvasse a criança. E depois, o silêncio. O corpo frio dela em seus braços, o pequeno que nem chegou a respirar. Caio parou diante da janela, o bebê encostado em seu peito. Lá fora, o sertão encharcado parecia outro mundo, mas dentro dele, o peso era o mesmo. Eu não devia ter deixado isso acontecer de novo, murmurou quase num lamento. Voz suave de Isadora o surpreendeu. Você não me deixou morrer, nem deixou meu filho morrer. Ele virou-se e a viu deitada, com esforço para se manter acordada. Seus olhos estavam marejados, mas havia um brilho de gratidão. Eu vi seu olhar quando me trouxe para dentro. Você tem medo, Caio, mas eu não sou sua esposa. Minha história é outra. E se eu estou viva, é por sua causa. Caio desviou o olhar, como se não suportasse ouvir. Você não entende. Eu já perdi tudo uma vez. Ver você nesse sofá gritando foi como se o inferno tivesse voltado. Eu não quero viver isso de novo. Isadora respirou fundo, apertando o cobertor contra o peito. Eu também já perdi. Vi meu marido cair morto diante de mim, senti o sangue dele me sujar as mãos, e desde então vivo fugindo. A diferença é que você se fechou, enquanto eu sigo correndo, mas no fundo, a dor é a mesma. Houve um silêncio pesado. Apenas o choro baixo do bebê cortava o ar.
Caio voltou a olhar para a criança, sentindo um nó na garganta. Eu não pedi por isso. Não queria mais ninguém nessa casa. Isadora, mesmo fraca, arriscou um leve sorriso triste. Mas às vezes a vida não pede permissão. Ela simplesmente acontece. Você me salvou sem querer. E agora estamos aqui, 2 feridos, tentando sobreviver. Caio sentou-se numa cadeira de madeira, o bebê ainda em seus braços. Pela primeira vez em anos, ele deixou que uma lágrima escapasse diante de alguém. Ele não era o fazendeiro frio que todos temiam, nem o homem de ferro que se forçou a ser. Era apenas um ser humano que carregava cicatrizes profundas. Naquela noite, ele percebeu que os fantasmas nunca desapareceriam. Mas talvez, só talvez, Isadora e aquela criança fossem a chance de enfrentar o passado em vez de fugir dele. Agora me diga, vocês conseguiriam viver naquela época dura do sertão com tanta dor e sofrimento? Deixa nos comentários, quero muito saber. O amanhecer chegou lentamente, tingindo o sertão de tons alaranjados. A chuva havia cessado, deixando no ar o cheiro fresco da terra molhada. Era raro ver aquele cenário tão vivo depois de meses de seca. Dentro da casa, o ambiente ainda carregava a tensão da noite anterior. Isadora, pálida, repousava numa cama improvisada que Caio preparara no quarto de hóspedes, uma peça simples de paredes nuas e cama rústica. Ao lado dela, o bebê dormia tranquilo, embalado pelo cansaço de seu primeiro dia de vida. Caio, sentado em silêncio na cadeira de balanço, observava a cena. Os olhos dele se demoravam no pequeno. Era inevitável. Por mais que tentasse resistir, sentia algo diferente cada vez que encarava aquela criança. O menino agarrava seu dedo com força, como se não quisesse soltá-lo, e essa sensação mexia fundo em sua alma. Isadora acordou, cansada, mas atenta. Seus olhos se fixaram em Caio, que ainda não havia se afastado do berço improvisado. Você não precisa ficar aqui o tempo todo. Deve ter suas obrigações. Ele respondeu sem tirar os olhos do bebê. Tenho, mas não consigo sair, como se ele não quisesse que eu fosse embora. Isadora sorriu com delicadeza. Ele se sente seguro. Crianças percebem quando alguém é de confiança. Caio desviou o olhar, desconfortável. Não me coloca nesse lugar. Eu não sou herói, nem protetor. Só fiz o que qualquer cristão decente faria. Mas no fundo, sabia que não era bem assim. Aquela criança estava viva, porque ele decidiu enfrentar o medo que o consumia há anos. O passar dos dias foi criando laços invisíveis entre os 3. Caio, sem perceber, começou a ajudar em detalhes que antes não se permitiria. Ele aquecia a água, buscava leite de cabra, ajeitava a criança nos braços de Isadora quando ela já não tinha forças. E, nas poucas horas de silêncio, pegava o bebê no colo e caminhava pela varanda, embalando-o com passos firmes. Os peões da fazenda, curiosos, passaram a cochichar entre si. O patrão, tão fechado, agora era visto segurando um recém-nascido. Alguns diziam que a viúva iria trazer desgraça. Outros acreditavam que talvez fosse um recomeço para Caio. Certa noite, à luz fraca da lamparina, Isadora olhou para ele com sinceridade. Você não sabe o que fez por mim. Se eu tivesse dado à luz sozinha na estrada, eu estaria morta agora. E ele também. Você salvou 2 vidas. Caio respirou fundo, os olhos fixos no fogo da lareira. Eu não sei se salvei. Só sei que estou preso outra vez, entre a dor e a esperança. Não sei se aguento perder de novo. Isadora estendeu a mão e tocou a dele com delicadeza. Então não perca. Às vezes, o que a vida tira num momento, ela devolve de outra forma. Não é igual, mas pode ser até maior. Aquelas palavras ecoaram dentro dele. Pela primeira vez em anos, Caio não se sentia apenas um homem marcado pela tragédia. Sentia que talvez houvesse algo além da dor que o acompanhava. E enquanto o bebê dormia, sereno, os 2 se olharam em silêncio. Não era amor ainda, mas era um começo. Um vínculo, nascido da perda e da sobrevivência, que lentamente os
Unia sem que percebessem. A noite desceu outra vez sobre a fazenda, agora sem tempestade, mas com um silêncio que parecia mais perigoso do que qualquer trovão. Do lado de fora, os grilos cantavam. Do lado de dentro, só o estalo da lamparina e o respirar leve do bebê no berço improvisado. Eu me aproximei da janela e vi o terreiro escuro, as cercas molhadas da chuva do dia anterior, o cheiro de terra fresca ainda no ar. Foi quando percebi que não era só a natureza que rondava a casa. Havia algo, mais um pressentimento, um rumor de passos que ainda não tinham chegado, mas já estavam a caminho. Isadora estava sentada, apoiando o corpo numa pilha de travesseiros. O rosto continuava pálido, mas a expressão tinha mudado. No lugar do desamparo, havia um tipo de decisão que só quem perdeu tudo conhece. Caio entrou em silêncio, trazendo uma caneca de chá de erva doce. "Bebe devagar", disse ele, entregando a caneca. "Ajuda a acalmar." Ela agradeceu com um aceno e um gole curto. A lamparina desenhava sombras nos olhos claros de Isadora, e eu percebi que naquela mulher havia mais do que tristeza. Havia um segredo pesado, o tipo de peso que não se carrega sozinho sem afundar. "Caio", ela começou, firme, sem rodeios. "Eu preciso te contar por que estavam me caçando." Ele não respondeu, mas se sentou à beira da cama, atento. Meu marido se chamava Otávio Ferraz, negociante de gado, tropeiro de confiança. Conhecia veredas, riachos escondidos, travessias seguras, um homem bom. Cruzara o caminho do coronel Aureliano Braga. Só o nome parecia trazer vento frio para dentro da casa. Coronel Aureliano era conhecido na região inteira, dono de terras que avançavam como sombra, atravessadas por jagunços que não respondiam a ninguém além dele. Otávio foi contratado para levar uma carga diferente, continuou Isadora. Disseram que eram ferramentas, barras de ferro, peças para um engenho. Mas no meio do caminho, ele percebeu que havia algo a mais, algo que valia matar. Foi quando os homens de Bento Malvazia apareceram. Caio endireitou o corpo, o olhar ficou duro. "Eu conheço esse nome. Malvazia não volta para casa de mãos vazias." "Não voltou", disse Isadora, as mãos tremendo um pouco. "Emboscaram a nossa tropa numa vereda perto do riacho do Jatobá. Atiraram sem aviso. Otávio me empurrou para trás da pedra e gritou para eu correr. E eu corri, escutando aquele som que não esquece. Quando voltei, ele já estava caído. Não sobrou ninguém para contar a história além de mim." Ela respirou fundo, dominando o choro antes que viesse. O bebê se mexeu, como se sentisse a dor da mãe tocando o ar. Caio se levantou e ajeitou o pano no berço com mãos grandes e cuidadosas. Era curioso ver a força daquele homem se dobrando em delicadeza na frente de uma vida tão pequena. "Eles me perseguem porque acham que Otávio deixou algo comigo", disse Isadora. "Acham que eu sei onde está o que eles procuravam aquela noite." "E você sabe?" Caio perguntou direto. Isadora hesitou. Eu vi nos olhos dela uma batalha. Dizer a verdade e dividir o peso, ou calar e proteger quem a acolheu. Ela pousou a caneca, olhou para o berço e só então voltou a encarar Caio. "Eu sei que ele deixou um sinal, um aviso. Antes de morrer, Otávio se inclinou até mim e disse: 'Guarda o que é do menino, não confia em ninguém.' Essas foram as últimas palavras. Eu não entendi de primeira, Caio, só mais tarde, quando consegui respirar. 'O que é do menino?' Ele insistiu, baixo, como quem não quer. Acordar a casa. Isadora esticou a mão e pegou o cobertor do bebê. Um tecido simples, de algodão cru, com um bordado estranho correndo pelas bordas. Figuras geométricas, linhas que pareciam só enfeite à primeira vista, mas que, vistas de perto, lembravam caminhos e curvas de rio. "Eu mesma bordei", explicou ela. "Mas esses detalhes aqui", apontou para um canto onde a costura parecia dupla, quase invisível. "Esses não foram meus. Encontrei o cobertor no fundo da mala de Otávio, dias antes da emboscada. Ele disse que era para o filho e que quando chegasse a hora eu ia entender." Caio pegou o tecido com cuidado.
Aproximou da chama da lamparina sem encostar. Eu vi no rosto dele o reconhecimento que só quem conhece o sertão tem. Aquelas curvas, aquelas marcas lembravam veredas reais, boqueirões, uma pedra alta que os tropeiros chamavam de sentinela. Não era apenas um cobertor, era um desenho disfarçado, um caminho. Você está me dizendo que... Ele começou. Estou te dizendo que foi por causa disso que o mataram, cortou Isadora firme. Eles não querem só dinheiro, querem o que está marcado aqui, numa linguagem que pouca gente sabe ler. Riachos que somem na seca, grotas que se desmancham na chuva, troncos que parecem pedras. Meu marido conhecia esses segredos e alguém quis comprar esse conhecimento. Outros preferiram roubar. Caio dobrou o cobertor, devolveu ao berço e se afastou um passo, como se precisasse de ar. O passado dele, a dor, o medo, tudo isso agora tinha encontrado um novo fio, uma estrada que podia levar para algum lugar ainda mais perigoso. Se isso for o que eu penso, Isadora, eles não vão parar. Vão vir por você, pelo menino, e por mim, por ter te recebido. Eu sei, respondeu ela, e não te peço que lute a minha guerra, só peço tempo. Tempo para me curar, para ganhar força, para pensar num jeito de seguir. Se eu tiver que ir embora, eu vou. Mas hoje, eu não consigo dar um passo. O vento de fora bateu de leve na janela e, eu juro, parecia a casa respondendo. Caio ficou um instante calado, depois caminhou até a porta e empurrou o ferrolho com cuidado. Conferiu as trancas, olhou o terreiro, a linha da cerca se perdendo na escuridão. Voltou com a decisão em cada passo. Enquanto você e esse menino estiverem aqui, ninguém encosta um dedo em vocês. Isadora assentiu, com gratidão. Mas eu vi também o medo no fundo dos olhos. Porque promessa, no sertão, chama destino. E destino costuma vir montado a cavalo, levantando poeira. Na manhã seguinte, acharam pegadas frescas no barro, perto do curral de trás. Não eram de peão da casa. Eram de quem andou rodeando e decidiu não bater. Ainda. Caio chamou os 2 homens de confiança, Bento do Cedro e Raimundo Gama, e falou sem levantar a voz. A partir de hoje ninguém entra, ninguém sai sem eu saber. 3 cavalos arriados dia e noite. E se virem fumaça de fora do nosso fogo, me avisem antes de qualquer coisa. Quando os peões se afastaram, ele voltou para dentro e encontrou Isadora enrolando o bebê com o mesmo cobertor. Por um segundo, pensei que ela fosse esconder o pano. Não escondeu. Apertou contra o peito e encarou Caio como quem entrega um voto. Eu não vim aqui buscar fortuna, Caio. Eu vim salvar uma vida. Se um dia tiver que escolher, eu escolho o que respira no meu colo. Ele apenas assentiu. A decisão estava tomada. Se o sertão queria guerra, ele daria luta. Mas o que ninguém ali sabia, e vocês vão descobrir, é que o que estava desenhado naquele tecido ia virar a chave de tudo mais adiante. E quando virar, vai ter gente que não vai acreditar no que aconteceu no final. Já se inscreveram no canal? Vem muita história de época que você vai amar acompanhar daqui para frente. O sol mal tinha despontado no horizonte quando Caio percebeu o primeiro sinal de que a paz estava prestes a se romper. As marcas de cascos ainda estavam frescas na lama próxima ao curral. Eram pegadas de pelo menos 3 cavalos, pesadas, de gente acostumada a andar armada, e não pertenciam a nenhum dos seus peões. Ele abaixou-se, tocando a terra úmida com a ponta dos dedos calejados. Sentiu o frio da evidência e se ergueu devagar, o olhar perdido na linha do mato. Sabia que aquilo não era coincidência. Os homens de Malvazia tinham chegado perto demais. Quando voltou para dentro, Isadora estava na cozinha, sentada à mesa de madeira. O bebê dormia em uma cesta improvisada no canto. Ela parecia cansada, os olhos fundos, mas mantinha uma serenidade que não combinava com o perigo que rondava. Encontrou alguma coisa lá fora? Perguntou, notando a tensão no rosto dele. Caio puxou uma cadeira e se sentou de frente para ela.
Pegadas, 3 cavalos pelo menos, andaram rondando a casa essa madrugada. O silêncio caiu pesado entre os dois. Isadora apertou o pano do vestido, respirando fundo. Eu disse que eles não desistiriam. Eles me caçam porque acreditam que tenho algo que pertence a eles. Caio bateu a mão com força na mesa, o som ecoando na cozinha. Não me interessa o que eles pensam que você tem. Enquanto estiver debaixo desse teto, não vão encostar em você nem no menino. Isadora sustentou o olhar dele. Havia algo entre os dois que crescia a cada dia, confiança forjada pelo sofrimento. Mas também havia medo. Ela sabia que, por causa dela, Caio se tornaria alvo de homens cruéis. Do lado de fora, os peões já desconfiavam. Raimundo Gama, velho vaqueiro de confiança, veio falar baixo com o patrão. Doutor Caio, o povo comenta na vila que Malvazia mandou jagunços procurar uma viúva com uma criança recém-nascida. O boato é que eles vêm em grupo e não param até conseguir o que querem. Caio fechou o semblante, o maxilar duro. Então que venham. Eu não corro de homem nenhum. Naquela noite, o clima na fazenda era outro. Os peões cochichavam, os cães latiam sem parar, e o vento trazia presságios ruins. Caio andava pela varanda com a espingarda pendurada no ombro, enquanto Isadora embalava o filho nos braços, rezando baixinho uma ladainha que lembrava os cânticos antigos que sua avó fazia. Você devia fugir enquanto dá tempo, ela disse, olhando para ele. Não merece pagar o preço da minha guerra. Caio se aproximou, os olhos fixos nos dela. Eu já perdi tudo uma vez. Não vou perder outra vez ficando de braços cruzados. Os olhos de Isadora marejaram, mas ela conteve o choro. Estava ali, diante de um homem que carregava dor no peito, mas que não hesitava em proteger aquilo que pouco a pouco se tornava também dele. 2 dias depois, os primeiros tiros ecoaram ao longe. Não eram fogos de caçador, eram rajadas rápidas de jagunço marcando o território. A guerra que Isadora temia havia chegado à porta da fazenda, e naquele instante, Caio sabia. O passado que tentou enterrar havia cavado caminho de volta para a sua vida. Não havia mais fuga. O sertão não perdoa quem tenta escapar do próprio destino. As noites se tornaram cada vez mais pesadas na fazenda. O bebê, embora saudável, chorava muito, pedindo o leite que Isadora já não conseguia produzir. O corpo dela estava fraco, debilitado depois do parto e da fuga. As olheiras se aprofundavam e, mesmo tentando esconder, Caio percebia a cada dia o desgaste da jovem viúva. Na manhã seguinte ao primeiro confronto distante, Caio encontrou Isadora sentada na varanda, olhando o horizonte seco. O bebê dormia enrolado no cobertor bordado, mas o olhar dela estava perdido, vazio. Você não comeu nada desde ontem à noite, disse ele, aproximando-se com um prato de cuscuz e um copo de leite de cabra. Eu não consigo, respondeu quase num sussurro. Sinto como se minhas forças estivessem indo embora. Caio colocou o prato sobre a mesa e se abaixou diante dela. Você precisa resistir, Isadora. Não é só por você. Esse menino depende de cada fôlego seu. Ela ergueu os olhos marejados. Às vezes penso que Deus está me castigando. Já tirei tanto sangue dessa estrada, já corri tanto. Talvez não seja para mim viver muito mais. Talvez minha missão fosse só trazer esse filho ao mundo. O coração de Caio se apertou. Aquelas palavras soavam como o eco de Elisa, sua esposa, nos últimos instantes de vida. Ele segurou o rosto de Isadora com firmeza, encarando-a de perto. Não diga isso nunca mais. Você não está sozinha. E se eu tiver que cavar o mundo com as próprias mãos, eu vou trazer o que esse menino precisa para viver. Naquele mesmo dia, Caio selou o cavalo e partiu para a vila mais próxima, arriscando-se a ser visto pelos homens que caçavam. Isadora chegou de madrugada, bateu à porta do boticário e exigiu remédios, mantimentos e o pouco leite em pó que existia na região. O preço foi alto.
mas ele pagou sem reclamar. Voltou antes do sol nascer, com o corpo moído de cansaço, mas com suprimentos suficientes para sustentar mãe e filho por mais alguns dias. Quando entrou na casa, Isadora o esperava, os olhos brilhando de gratidão. Você arriscou a vida por nós. Eles podiam ter te visto. Se fosse só por mim, eu não faria. Mas agora é diferente. Os dias seguintes foram de cuidados silenciosos. Caio preparava os remédios, alimentava o bebê quando Isadora não conseguia e até cantava baixinho, uma cantiga antiga que aprendera com a mãe para acalmar o choro da criança. Era uma cena improvável, um homem marcado pela dor, transformado em guardião de uma vida que não era sua, mas que já pulsava em seu coração como se fosse. Apesar disso, a ameaça não diminuía. Notícias chegavam de vilas próximas. Jagunços andavam perguntando pela viúva de Otávio Ferraz. O nome de Isadora ecoava como sentença de morte. Uma tarde, enquanto Caio ajeitava o curral, Raimundo Gama se aproximou. Patrão, eu não devia falar, mas se a gente continuar protegendo essa moça, vai acabar sobrando para todo mundo. Malvazia não brinca. Já queimaram 2 casas só porque desconfiaram. Caio se ergueu, os olhos faiscando de raiva. Raimundo, se tem medo, pode ir embora. Mas enquanto ela estiver aqui, ninguém vai encostar um dedo nela. Carrego esse fardo sozinho, se for preciso. E voltou para dentro, onde Isadora embalava o bebê com esforço. Ele a observou por um momento em silêncio. Não era apenas compaixão que o movia. Era algo mais profundo, algo que ele mesmo relutava em admitir. A vida daquela mulher e daquela criança já estavam ligadas a dele, como se fossem a chance de reparar a ferida aberta em seu passado. Mas no fundo, Caio sabia. Para cada momento de paz dentro daquela casa, a sombra da violência crescia lá fora. E, cedo ou tarde, o sertão cobraria o preço. Vocês acham que essa moça merece justiça? Deixem nos comentários. Justiça por Isadora. As semanas passaram lentamente, trazendo consigo uma rotina que aos poucos ia transformando a vida na fazenda. O bebê crescia, ganhava peso e sua respiração agora soava firme, sinal de que sobreviveria ao início difícil. Mas se o pequeno começava a florescer, Isadora ainda lutava contra a fraqueza que insistia em mantê-la presa à cama por longas horas. Caio era quem mais sentia essa mudança. O homem que antes vivia enclausurado em sua própria dor, agora se via cercado por uma nova responsabilidade. As mãos calejadas, acostumadas ao laço, ao couro e ao cabo da espingarda, aprenderam a segurar uma criança com delicadeza, a preparar mamadeiras improvisadas e a acalmar choros durante as madrugadas frias. Uma noite, sentado à mesa de madeira na sala, Caio afiava o facão quando ouviu passos leves atrás de si. Era Isadora, pálida, mas com o rosto iluminado pela chama da lamparina. Você devia descansar, disse ele, sem tirar os olhos da lâmina. Eu já descanso demais, respondeu ela, com um sorriso breve. Preciso sentir que ainda sou útil. Ela se aproximou e se sentou de frente para ele. Durante alguns segundos, nenhum dos dois falou. O silêncio que antes era incômodo, agora era diferente, como se fosse uma forma de diálogo em si. Sabe, Caio, começou Isadora, olhando para as próprias mãos. Quando fugi depois da morte de Otávio, achei que duraria um dia. Eu me perguntava o tempo todo por que ainda caminhava. Agora, quando olho para o meu filho e para você cuidando dele, eu encontro uma resposta. Ele largou o facão sobre a mesa e a encarou fixamente. Não me coloque nesse lugar, Isadora. Eu não sou o homem de redenção. Só faço o que é preciso. Ela sorriu de leve, com um olhar que parecia atravessar as muralhas que Caio erguera em torno de si. Talvez seja justamente isso que te torna diferente. Você não faz promessas, mas cumpre o que é necessário. E por mais que não queira admitir, já se tornou parte da vida desse menino. Caio desviou o olhar, mas não havia mais a mesma dureza. Ele sabia que ela tinha razão. Em silêncio,
Pensava em quantas vezes já havia pego a criança no colo, quantas noites passara acordado, observando-o dormir. O vínculo não era apenas com Isadora, estava crescendo também com o filho dela. Dias depois, uma cena marcou esse laço de forma ainda mais profunda. O bebê, deitado na rede pequena, que Caio pendurara no quarto, começou a chorar alto. Isadora, exausta, tentava acalmá-lo, mas o leite lhe faltava e o corpo parecia ceder. Caio entrou, pegou a criança nos braços e começou a caminhar pela varanda, embalando-o. Murmurava baixinho uma velha cantiga que sua mãe lhe ensinara quando ele ainda era menino. O choro cessou. Isadora observava da porta, os olhos marejados. Aquele homem, que tanto dizia ser incapaz de amar de novo, segurava seu filho com uma ternura que ninguém mais poderia oferecer. Mais tarde ela disse: "Quando te vi pela primeira vez, achei que fosse apenas um fazendeiro frio, perdido na própria dor. Hoje, vejo que você carrega dentro de si um coração que ainda pulsa. Mesmo ferido, ele pulsa." Caio ficou em silêncio, mas um leve suspiro escapou de seus lábios. A aproximação não era algo que eles planejassem. Era inevitável. Dois destinos quebrados, encontrando no outro a única forma de suportar o peso da vida. No entanto, enquanto esse laço crescia, a sombra do perigo também se alongava, porque a cada passo de aproximação entre Caio e Isadora, os homens que a caçavam chegavam mais perto, trazendo consigo não só a ameaça, mas a promessa de que o sertão não permitiria que aquela história fosse escrita sem sangue. A tarde caiu pesada, com o céu avermelhado e um calor que fazia o ar tremer no terreiro. Eu senti quando o silêncio mudou de cor. Não era o quieto de costume, era o quieto que prenuncia desgraça. Os cães começaram a rosnar baixo, olhando para o lado do baixio, onde o capim alto balançava sem vento. Caio caminhou até a varanda, a espingarda de 2 canos pendurada no ombro, e assentiu com o queixo para Raimundo Gama. "Fica de olho no baixio. Se subirem pela grota, vão tentar cercar pelos fundos." Raimundo engoliu seco e correu, ajeitando a cartucheira. Bento do Cedro, o outro peão, veio avisar, suando mais do que o normal. "Vi um brilho no alto da vereda, patrão. Coisa de luneta ou de cano de arma." Caio fez o sinal da cruz, um gesto, e raro nele, e entrou em passos largos. Na sala, Isadora embalava o bebê. O menino dormia, alheio ao que o sertão ia trazer. "Vai me ouvir sem discutir", disse Caio direto, segurando os olhos dela. "Pega o pequeno e se tranca na despensa. As tábuas do fundo soltam. Atrás tem um vão, fica em silêncio. Não sai até eu bater 2 vezes, esperar e bater mais uma." "E você?" ela perguntou, sentindo a garganta fechar. "Eu seguro a porta." Isadora assentiu sem lágrimas. Era como se a vida tivesse cobrado de vez as parcelas atrasadas. Apertou o filho contra o peito e correu para a despensa. As tábuas cederam como Caio prometera. Ela entrou no vão estreito, onde a parede de barro abafava o som e o cheiro de farinha antiga dominava o ar. Na varanda, Caio deixou 2 lamparinas acesas e derramou azeite perto dos batentes. Fechou a porta principal, travou janelas e amarrou por dentro as portinholas com tiras de couro. Depois, subiu a escada de mão e escondeu a carabina pica-pau no forro, onde uma fenda deixava vista limpa do terreiro. A casa virou trincheira. O primeiro assobio cortou o ar como facada. Era chamado de jagunço, combinado velho. Da grota surgiram 3 sombras a cavalo, logo mais 2, fechando a meia-lua, e ainda outras, até somarem 8. Os nomes corriam na boca do povo: Piau, Quirino, Sabiá, Neco Torto, gente de Bento Malvazia. Um deles adiantou o passo, chapéu de couro atarracado, cartucheira cruzada no peito. Parou diante da porteira e gritou: "Casa de Caio. Montenegro, viemos buscar o que é nosso por direito. Entrega a viúva de Otávio Ferraz e ninguém sai ferido." Silêncio. Só o estalo das lamparinas e o tropel dos cavalos impacientes. Vou repetir.
insistiu o jagunço. A mulher e o pano que ela carrega, ou a casa vira brasa. Caio, do alto do forro, mirou devagar. O cano da carabina respirou com ele. Disparou. O que falava tombou duro, antes de terminar a frase. O cavalo pulou de lado, relinchando. É emboscada! Gritou Quirino. Para trás da... cerca! O terreiro explodiu em tiros. O barulho encheu tudo. Farpa de madeira voou da janela. Bento do Cedro respondeu da lateral. Rajada curta, certeira. Raimundo Gama, escondido no chiqueiro, acertou o joelho de um dos atacantes, que caiu e se arrastou, uivando como bicho. Eu disse que aqui não! Bradou Caio, carregando rápido, atirando outra vez. Enquanto eu respirar, ninguém toca nessa porta. Piau atirou para o alto, sinal combinando recuo e fogo. 2 jagunços correram para o paiol e acenderam uma tocha. Caio viu a língua de fogo crescer e o cheiro de querosene se espalhar. Bento! O paiol! Ele gritou. Bento do Cedro correu como se a alma fosse combustível. Arrebentou o cadeado com coronhada, empurrou o barril de água que ficava ao lado, molhou a manta e cobriu a chama. Levou um tiro de raspão no braço, mas não largou. O fogo chiou, teimoso, depois morreu em fumaça. Tá vivo, patrão! Bento gritou com o sangue escorrendo. Mas eles não vão desistir. Piau, o chefe do bando naquela noite, mudou de tática. Mandou 2 abrirem buraco no muro de taipa, enquanto outros 3 avançavam pelo corredor de palma, protegidos. Caio entendeu. Queriam entrar por 2 lados ao mesmo tempo, forçar erro, cansar defesa. Ele desceu do forro, recolheu a espingarda de 2 canos, pendurou no ombro, prendeu a peixeira na cintura e correu para o fundo da casa. Raimundo, recua! Ele gritou. Me dá a cobertura da janela da cozinha. Raimundo veio mancando, o chapéu torto de barro e... suor. Mirou para a sombra que avançava pelo corredor e disparou. O tiro pegou na parede, levantou pó. O segundo encontrou carne. Sabiá rodou nos calcanhares, caiu de costas. Eu cubro a cozinha. Vai fechar a lateral. Raimundo urrou, a voz já rouca. Caio se encostou no batente, calculando. O suor ardia nos olhos. O braço doía, mas o corpo lembrava o que o passado ensinara. Aproximar, fatiar distância. Nunca atirar 2 vezes do mesmo lugar. Trocou de janela, fez barulho na porta, deixou os jagunços atirarem em madeira vazia. Ficou imóvel 1 segundo além da conta, o suficiente para ouvir o ferro riscando couro ali, rente à parede. Ele saiu do batente já com a peixeira desembainhada. O homem que entrava pelo buraco da taipa não esperava. Caio pegou o pulso dele, torceu, desarmou e, num gesto seco, derrubou o inimigo. Outro jagunço veio por trás. Caio rolou, sentiu a bala cantar pelo ouvido e respondeu com um tiro só, de perto. A poeira do chão virou nuvem de ferro e terra. Recuem! Piau gritou, percebendo que ali não seria fácil. Recuem e acendam a casa por fora. 2 jagunços abriram as garrafas de querosene e atiraram o líquido na base das paredes. Tão logo as tochas chegaram, as chamas subiram, lambendo as tábuas. A casa estalou. A fumaça entrou por frestas, densa, amarga. Do fundo da despensa, Isadora apertou o bebê contra o peito e fechou os olhos. Rezou sem palavras. Caio ouviu a madeira gemer. Correr não era opção. Largar a casa, menos ainda. Mas a fumaça matava, tanto quanto bala. Ele saiu pela porta da cozinha, curvou-se, correu agachado até a cisterna. Enfiou os baldes, puxou água com raiva e virou sobre as paredes. Voltou outra vez, e outra. A cada viagem, arrastava consigo uma esperança teimosa. Cobertura! Ele gritou, e Raimundo respondeu com tiro seco, espantando o jagunço que tentava se aproximar por trás. Bento do Cedro, com o braço enfaixado às pressas, improvisou um rodo com pano molhado para bater nas chamas que insistiam em subir pelas frestas da varanda. O cheiro de fumaça começou a ceder. A casa resistia, chamuscada, mas de pé. Piau, ofegante, entendeu que aquele cerco ia custar caro.
Retirou-se alguns passos, reuniu os homens e falou baixo: essa casa hoje não cai, mas cai. Deixa o medo trabalhar de noite. Amanhã a gente volta com o dobro. Antes de bater em retirada, ele ergueu a voz de novo, cuspindo ódio. Montenegro, a viúva não é sua. O que ela carrega não é seu. Se não entregar, vamos buscar dentro do teu peito. Levantou-se no alpendre, o rosto sujo de fuligem, a camisa grudada ao corpo. Apoiou a espingarda no ombro e respondeu sem gritar, mas a voz atravessou a noite. Enquanto eu tiver pé nessa terra, ninguém atravessa essa soleira. O bando recuou aos poucos, sumindo pelo baixio como cobra na macega. O silêncio veio de supetão, deixando o zunido dos tiros ainda pendurado no ouvido. Só então, Caio sentiu o peso do próprio corpo. Sentou na escada da varanda, respirou fundo e o tremor que há horas ele segurava, enfim, apareceu nas mãos. Entrou. Isadora saiu da despensa devagar, o rosto coberto de pó de farinha, os olhos vermelhos de fumaça, o bebê protegido dentro do cobertor. Ao ver Caio, a muralha dela ruiu um pouco. Eu achei que você não ia voltar, ela disse num fio de voz. Eu sempre volto, ele respondeu rouco. Enquanto esse menino respirar, eu volto. Ela aproximou-se a passos curtos e encostou a testa no peito dele. Não houve beijo, não houve promessa. Houve um silêncio de agradecimento e de medo, porque os dois sabiam. Aquilo foi só o começo. Bento do Cedro encostou na ombreira, pálido, segurando o braço enfaixado. Raimundo Gama, sujo de pólvora, cuspiu no chão e falou: hoje a gente ficou. Amanhã eles vêm com mais. Caio olhou a casa chamuscada, a parede ferida, o chão coberto de cartuchos vazios. E tomou uma decisão silenciosa, daquelas que mudam a rota do tempo. Se o sertão exigia sangue, ele daria o que fosse preciso, exceto o que dormia no berço. Do lado de Ducentis fora, as estrelas reapareciam, indiferentes ao que os homens faziam. Mas dentro daquela casa, algo tinha se aceso que fogo nenhum apagava. A certeza de que aquela união não era mais fruto do acaso, e sim de uma escolha. A mais perigosa de todas. Vocês amam histórias emocionantes da época como essa? Deixem nos comentários. Amo histórias da época, para trazermos mais histórias da época para vocês. A madrugada seguinte caiu com um silêncio mais pesado do que nunca. O cheiro da fumaça ainda impregnava a casa. E os cães, antes barulhentos, estavam deitados, exaustos, mas atentos, como se esperassem o próximo ataque. Caio sabia. Os homens de Malvazia não desistiriam. Eles voltariam, mais fortes, mais numerosos. Dentro da casa, Isadora ajeitava o bebê, cantando baixinho uma cantiga de ninar, tentando esconder o medo que lhe corroía o peito. Caio observava da porta, a espingarda encostada na parede, o rosto sombrio. Eles não vão parar, Isadora. Eu já conheço esse tipo. Vão vir com tudo, e talvez nem essa casa resista, disse ele, a voz baixa, mas firme. Ela levantou os olhos para ele, apertando o filho contra o peito. Então fuja comigo. Não temos que ficar. Se o que querem é o cobertor, que fiquem com ele. Eu não preciso disso. Só preciso que meu filho viva. Caio respirou fundo, passou a mão pelos cabelos suados. Não é só sobre você agora. Se eu entregar, amanhã vão voltar por outra coisa. O sertão não conhece piedade, só medo. E se eu fugir, vou passar o resto da vida correndo. Isadora engoliu em seco, os olhos marejados. Você fala como se não tivesse escolha. Ele a encarou de perto, o rosto endurecido pela vida. Eu já perdi uma família uma vez. Não vou perder outra. Se tiver que morrer, vai ser aqui, com arma na mão. Naquela noite, a invasão foi maior. Pelo menos 15 homens cercaram a fazenda, atirando sem aviso, gritando ameaças. As janelas estouraram. A madeira da varanda cedeu. Bento do Cedro caiu no terreiro, atingido no peito, e só teve tempo de olhar para Caio antes de soltar o último suspiro.
Raimundo Gama, ferido na perna, resistia com coragem, mas já não aguentava em pé. Caio lutava como um homem possuído, carregando arma após arma, atirando de dentro da casa, da varanda, do forro, de onde fosse possível. A cada disparo, um jagunço tombava, mas outros avançavam. A pólvora queimava, o suor ardia nos olhos e o som ensurdecedor dos tiros parecia não ter fim. Isadora, escondida na despensa, ouvia tudo, as lágrimas escorrendo, silenciosas, enquanto tentava abafar o choro do bebê contra o peito. De repente, o inevitável aconteceu. Um tiro atravessou a janela e atingiu Caio no ombro. O impacto o lançou contra a parede. Ele gritou, mas se levantou de imediato, ainda mais furioso. Outro disparo o atingiu de raspão na perna. O sangue escorria, mas seus olhos brilhavam de determinação. Piau, o chefe do bando, avançou pelo terreiro gritando: "Acabou, Montenegro! Entrega a viúva ou morre sangrando!" Caio, mesmo ferido, ergueu a espingarda, apontou e atirou. O disparo ecoou seco e Piau tombou no chão, sem vida. O silêncio caiu por um instante e os jagunços recuaram, confusos, sem o comando do líder. Mas Caio sabia que não teria forças para outro ataque. Sangrando, cambaleou até a porta, apoiando-se no batente. Olhou para dentro e viu Isadora sair da despensa, chorando, o bebê no colo. Ele sorriu fraco, o corpo vacilando. "Você conseguiu, Isadora. Ele vive. O menino vive", murmurou, antes de cair de joelhos. Isadora correu até ele, segurando-o pelos ombros, o choro rasgando o silêncio da noite. "Não, Caio, não me deixa sozinha. Você não pode me deixar também." Ele, com esforço, levou a mão ao rosto dela. "Eu achei que a vida tinha acabado para mim, mas você me trouxe de volta. Cuida dele, cuida de vocês dois, por mim." Com essas palavras, seus olhos se fecharam e o corpo pesado tombou no colo de Isadora. Ela gritou, desesperada, mas sabia que ele havia partido. A dor que atravessou o coração dela naquela noite foi maior do que qualquer outra que já sentira. E foi nesse momento de perda e lágrimas que Isadora descobriu a força que não sabia que tinha. Porque mesmo em meio ao sangue e à tragédia, ela percebeu: o verdadeiro sacrifício de Caio não foi morrer por eles, mas ter amado de novo, apesar de todas as feridas. Naquela casa marcada por fantasmas, agora havia um novo, o de um homem que deu a vida por uma família que nem era sua, mas que se tornou seu destino. A casa estava cheia de silêncio. Só o estalo das tábuas queimadas e o farfalhar do pano quando Isadora ajeitava o corpo de Caio no chão da sala. O sangue dele manchava o assoalho, quente e teimoso. Ela apertou o ferimento do peito com o cobertor do bebê, tremendo. "Fica comigo", sussurrou a voz quebrada. "Você prometeu que sempre voltava." Os dedos de Caio estavam frios, o rosto pálido. Ela encostou o ouvido no peito dele e por um instante que pareceu uma eternidade, nada. Então, muito ao fundo, um som pequeno, tímido, mas real. Tum, tum, tum. "Você está aqui." Isadora respirou como se saísse debaixo d'água. "Você está aqui." Com as mãos sujas de sangue e fuligem, rasgou a camisa de Caio. O tiro pegara de raspão no ombro, mas havia também um sulco no alto do peito, como se algo tivesse desviado a bala. Enfiando a mão no bolso interno, ela encontrou um terço antigo, de metal amassado e quente. A medalha estava torta, marcada pelo impacto. "Elisa", murmurou Isadora, entendendo. "Esposa que te guardou mais uma vez." Ela correu até o fogão a lenha, pôs a lâmina da faca no braseiro e, quando a ponta ficou rubra, respirou fundo, amarrou um pano entre os dentes de Caio e cauterizou o ferimento. O cheiro de ferro queimado encheu a sala. Ele arqueou o corpo semi-inconsciente. Isadora manteve a pressão com o cobertor, lágrimas e suor se misturando no rosto. Nessa força desesperada, sentiu algo duro no forro do tecido. Não era só a costura dupla que ela já conhecia. Havia uma linha mais espessa, um ressalto escondido. Com dedos rápidos, abriu um pedaço do viés.
Um envelope de couro fino escorregou para a palma da mão. Dentro, um retalho de mapa desenhado a grafite e um bilhete de caligrafia firme. Ela leu em voz baixa, para que Caio ouvisse, como se a presença dele dependesse também das palavras. Se você abriu isto, Isadora, é porque eu não voltei. O que me fizeram foi por causa do que está nesse traçado. Disseram ouro, eu digo água, a nascente enterrada sob a pisaço. Pedra sentinela, no olho do baixio, vale mais que barra nenhuma. Quem tem água manda no sertão. A outra parte do traçado está com o padre Ambrósio. Ele guarda também o livro onde Aureliano Braga lava o dinheiro e compra silêncio. Se precisarem me vingar, não o façam com bala, façam com sede. Otávio. Isadora olhou para o mapa. As linhas do bordado, que ela sempre julgara enfeite, eram veredas, grotas, curvas de rio morto. A pedra sentinela, uma formação alta que os tropeiros usavam de guia, marcava o X. A outra metade estava com o padre. Não era um tesouro enterrado, era uma nascente escondida. Água, a única riqueza que naquela terra podia dobrar coronéis. Caio, escuta. Ela aproximou os lábios do ouvido dele. Não é ouro, é água. Uma nascente que pode salvar a fazenda, as famílias, nós três. E tem o livro do coronel, a prova de tudo o que ele fez. A gente pode derrubar Aureliano sem dar mais um tiro. O bebê resmungou na cesta, como se pedisse que o mundo não parasse. Isadora voltou a pressionar o ferimento. O sangue, enfim, começou a ceder. O peito de Caio subiu e desceu, irregular, mas firme. Isadora. A voz dele saiu como areia. Você está aqui? Tô sim. Ela sorriu em pranto. E você também. Não me larga que eu não te largo. Ele tentou virar o rosto, a dor cortando a fala. Piau? Caiu. O bando recuou. Mas voltam. Ela ergueu o bilhete. Só que agora a gente tem um caminho. Raimundo Gama apareceu na porta, mancando, o chapéu na mão, o rosto preto de fuligem. Patrão? A voz veio cheia de medo e respeito. Vivo, Caio respondeu, quase num sopro. Raimundo viu o cobertor aberto, o couro com o mapa, o bilhete. Entendeu em um segundo o que dois homens do sertão entendem sem precisar de muito. Água no lugar certo vira muro. Muro vira povo. Povo vira força. Se essa nascente existe, nós levantamos parede e bica em volta, disse Raimundo. Quem vier botar fogo, encontra enxurrada. Caio fechou os olhos, vencido por um cansaço. Antigo, mas uma luz acendeu por trás da dor. Não foi por ouro, murmurou. Foi por água. Isadora sentiu, apertando a mão dele. E por justiça. O padre tem o livro do coronel. Com água e prova, a gente tira o chão de Aureliano. Ele não manda mais no medo. O resto da noite foi de vigília. Isadora trocou panos, rezou em silêncio, e quando o dia clareou, a febre de Caio tinha baixado. O homem que ela julgou morto algumas horas antes respirava. E com ele, respirava uma esperança que mudava. O jogo. Do lado de fora, o sertão nascia limpo depois da fumaça, e a pedra sentinela, lá longe, parecia apontar com o queixo para um futuro possível. Isadora emoldurou o cobertor sobre o berço, agora sabendo o que guardava. Otávio havia morrido para que aquele segredo chegasse ali. Caio quase morrera para defendê-lo. A recompensa nunca foi fortuna. Era a vida correndo debaixo da terra, esperando o momento de romper. A gente vai juntos, ela disse firme, segurando a mão de Caio e encostando o bilhete no coração. Buscar a água, encontrar o padre, acabar com Aureliano, não por vingança, por nós. O bebê abriu os olhos, calmo, como se entendesse, e Caio, machucado, mas de volta, apertou os dedos dela. Naquele toque, um pacto. O que começou como fuga e luto, virava caminho e destino. O sertão podia ser duro, mas às vezes devolvia, por outras vias, aquilo que tinha tomado. Do lado de fora, o vento mexeu leve o mandacaru. O dia tinha pressa. Eles também. A história, para terminar em tragédia, virava a esquina em silêncio, preparando um desfecho que o sertão inteiro não esqueceria.
O tempo passou, e o sertão, testemunha de tantas dores, começou a ver nascer um novo capítulo. Caio, ainda marcado pelas cicatrizes da luta, recuperou-se com a força de quem sabe que a vida, mesmo dura, insiste em seguir. Isadora, mais firme a cada dia, descobriu em si uma coragem que nem imaginava ter. E o bebê, agora crescendo forte, era o símbolo vivo de que, apesar de toda a tragédia, a esperança sempre encontra um jeito de florescer. Com o mapa em mãos e a confiança no que Otávio havia deixado como herança, eles partiram até a Pedra Sentinela. Depois de semanas de trabalho pesado, cavando e desviando pedras, a água jorrou do coração da terra. Uma nascente pura, clara, como se o sertão tivesse esperado exatamente aquele momento para revelar sua riqueza. E foi essa água que mudou tudo. Onde antes só havia poeira e seca, brotaram plantações, gado forte, vida nova. A Fazenda Montenegro se transformou em refúgio para famílias vizinhas, um lugar onde os homens de malvazia já não ousavam pôr os pés. Aureliano Braga, desmascarado pelos registros do padre Ambrósio, perdeu seu poder e o medo que dominava a região começou a se dissolver. Na varanda daquela mesma casa, marcada pelas balas e pelo fogo, Caio e Isadora, lado a lado, observavam o horizonte. Não eram apenas sobreviventes, eram testemunhas de que o sofrimento, quando enfrentado com coragem e amor, podia se transformar em algo maior do que vingança, podia virar recomeço. Isadora olhou para Caio e, com um sorriso tímido, disse: "Nunca pensei que, batendo à sua porta naquela noite, eu encontraria não só abrigo, mas uma nova vida." Ele apertou a mão dela, com a firmeza de quem já não tinha medo do futuro. "Nem eu pensei que a dor pudesse me devolver o que tirou, mas você e esse menino me ensinaram que nada está perdido enquanto a gente respira." O bebê, agora com alguns meses, brincava no terreiro, rindo, sem saber que carregava nas costas o peso e a esperança de toda aquela luta. E assim, de lágrimas e pólvora, nasceu um lar. De perda e desespero, veio a reviravolta. No fim, o sertão que tanto tira também soube devolver, em forma de justiça, de amor e de vida. E agora eu quero saber, qual a sua opinião sobre essa história? Deixe aqui nos comentários, porque a sua participação é muito importante. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e principalmente compartilhe essa história com alguém que você acha que vai se emocionar também. E não esqueça, clique na próxima história, porque eu te espero lá para mais um enredo emocionante que vai tocar o seu coração. Nos vemos já!